O Nietzsche fala de um socratismo estético, de uma tendência cientificista que se encarna, né, que encarna na obra do Eurípides, né? E aí ele mostra que a tragédia ela morreu por conta do socratismo, né? E do socratismo nas artes, por conta do socratismo estético. Então ele fala da amizade do Sócrates com Eurípides, fala que o Sócrates recomendava que as pessoas só fossem assistir tragédias, se fossem tragédias escritas pelo Eurípides, né? E aí o Nietzsche faz uma análise das transformações que Eurípides imprimiu nas tragédias, né? Então, por exemplo, a redução do elemento dionisíaco, né? O elemento dionisíaco é o elemento que faz a razão suspender, ser suspensa, ele treme, a razão treme, né? Então, se a tragédia tem que ser racional, ela tem que ser clara, ela tem que ter começo, meio e fim, o primeiro elemento que vai ser extirpado dela é justamente o elemento dionisíaco. Isso fica muito claro se você presta atenção assim, na estrutura, né? Então, Eurípides cria prólogos, né, para as tragédias, uma explicação prévia do que vai acontecer, para que o espectador não tenha a menor dúvida, né, quanto a nenhum ponto supostamente obscuro. Tudo tem que estar muito claro, né? Então, o crescimento dos personagens, né, o primeiro plano que os personagens ganham, a redução do coro, a redução do elemento dionisíaco, a gente vai dizer, isso mata a tragédia, né? A tentativa de valorização dos elementos apolíneos não faz com que a tragédia se sustente. A tragédia é um amálgama do apolíneo com o dionisíaco. Se você abandona o dionisíaco, quem te abandona é o apolíneo. Nietzsche diz isso. Ó Sócrates, você abandonou Dioniso, pois Apolo então te abandona. Então ele diz, as tragédias do Eurípides nem bonitas são, né? Nem lindas elas são, elas não se sustentam. E aí, o Nietzsche, então, na progressão do texto, né, na sequência do texto, ele vai falar do socratismo, do otimismo teórico socrático. E essa palavra otimismo, para ele, esconde o que, no fundo, seria uma postura negativa em relação à vida. Por quê? A tendência cientificista que vence, né, a tragédia, que bota a tragédia abaixo, né, supõe que a razão teria o poder de conhecer a vida, e não só conhecer a vida, mas corrigi-la nos seus aspectos problemáticos. E é isso que o Nietzsche vai dizer. Supor que a vida precisa ser corrigida já é uma postura negativa diante da vida. A vida não tem que ser corrigida, ela tem que ser afirmada em tudo que ela tem de prazeroso e de doloroso, né? Então esse suposto otimismo, né, em relação ao poder da razão de conhecer e corrigir a vida, esconde o que no fundo é um pessimismo, o que no fundo é uma postura negativa, fraca diante da vida. Isso é um ponto muito importante, assim, porque é a partir daí que a crítica à moralidade socrática se desenvolve, a crítica à racionalidade socrática se desenvolve, e essa ideia de afirmação da vida e da arte como instância que afirma a vida, ela vai se manter na obra do Nietzsche, mesmo quando ele se afasta do caráter metafísico que marca esse primeiro livro, né? Já no fim do texto, ele vai tratar, então, da possibilidade de um renascimento da visão trágica do mundo, né, contra essa visão teórica do mundo. E aí ele vai falar da Alemanha do século XIX, é nesse momento então que ele fala do Wagner como uma promessa, né, como o autor a partir do qual uma potência dionisíaca teria sido novamente reavivada.